Agora, agora foi. Vamos iniciar o nosso grupo de oração. Vamos ficar de pé? Estamos aqui reunidos, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma semana nós estamos aqui. Hoje estou com o coração quentinho, né? Olha quanta gente. A gente estava conversando aqui com o Luiz, e ele está me contando que faz um tempo já que participa do Arvorear. Então eu acredito que a gente tenha bastante gente dessa comunidade. Sejam muito bem-vindos. É muito bom ver a igreja cheia assim de manhã para o nosso grupo. A gente fica muito feliz que vocês possam voltar, que vocês gostem, né? Que faça sentido, que vocês estejam aqui mais vezes conosco. Então, de novo, Luiz, muito obrigada por você ter aceito o convite, por estar conosco hoje. Veio trazer, então, a sua palavra, né, a sua experiência. E a gente quer pedir de forma generosa que a nossa mãe possa te abençoar ainda mais nos seus desejos, nos seus caminhos, nos seus negócios e a sua família. Então, por isso, nós vamos rezar uma Ave Maria por você. Vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Bom dia. É muito bom começar minhas falas com uma oração. E às vezes a gente esquece da importância disso, né? De fazer uma oração quando você vai pegar uma estrada para viajar, quando você vai ter uma reunião, quando você tem uma decisão importante para tomar. E esse convite foi muito importante, e eu diria muito importante para mim, porque durante essa semana a minha reflexão foi muito sobre a minha vida, a minha carreira. E mais do que fazer uma partilha, uma biografia, o meu desejo é que talvez alguma coisa eu possa deixar como exemplo para vocês. Fé e espiritualidade. Qual que é a relação disso na nossa vida profissional? Em Provérbios 16, 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos serão bem-sucedidos. Então aqui já vem uma resposta. A importância de colocarmos Deus como centro em todas as nossas decisões. E com isso, os meus resultados, os resultados de um empreendedor católico, digamos assim, eles são melhores? Vamos lá. Ainda em Provérbios, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu fiz essa busca porque de que resultados que eu estou falando? Aqueles que eu quero ou os desejos de Deus? Falo isso por experiência, que muitas vezes eu pleiteei algumas coisas e ao final senti que aquele não era o meu caminho. Eu me recordei de um momento que tive uma conversa com um amigo que tinha uma casa de lanches, uma hamburgueria muito bacana, e eu fui parabenizá-lo. E ele se demonstrou infeliz. Fiquei surpreso, né? Ele falou, não, quero mudar de ramo. Eu falei, mas por quê? Não está indo bem? Está dando prejuízo? Ele falou, não está dando prejuízo. Mas eu não consigo crescer, eu estou aqui há 8 anos e vou fazer outra coisa. Nessa semana comecei a refletir, poxa, ele tinha ali quase 10 funcionários, pelo que eu sei, um pagamento de um salário justo. Mais do que isso, eu vi uma felicidade na equipe trabalhando, um bom lanche, os clientes ficavam felizes. Eu sentia que ele colocava ali o dom dele, mas ele não estava feliz. Aí o meu questionamento, será que não era esse o propósito de Deus para ele?
será que sempre a nossa busca tem que ser por crescer, 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 crescer? Não sei a resposta. Será que não é para ele estar ali, praticando o que ele sabe fazer para aquelas pessoas ao redor dele? E eu cometi um pouco desses erros na minha vida profissional também. Às vezes eu quis dar um passo muito largo, tive que voltar atrás, porque a minha base sofreu, porque estava sofrendo o meu tempo com família, o meu tempo comigo, né, com o meu corpo, alimentação, atividade física, enfim. Então isso é muito importante refletir. Mas não significa comodismo. Há pouco tempo atrás, em um momento similar a esse, mas eu falava de finanças, né, familiares, e uma colega me colocou assim que, mas Deus provê tudo na minha vida. Eu não preciso me preocupar. Deixa eu fazer uma leitura breve aqui de Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Deus tem seus planos, mas somos nós que agimos. Empreender é colocar em prática os dons que Ele nos atribuiu. Lá quando eu falei no começo, né, confia a Deus as tuas obras, consagre a Ele. Essa palavra ela é uma ação, é um verbo. Muito diferente de comodismo. Então nós temos o caminho e nós temos que trabalhar por ele. Bom, mas que propriedade que eu tenho para falar isso para vocês, né? Talvez nenhuma. Então, mas o que eu posso dizer é que eu tenho plena convicção disso que eu comentei para vocês, porque isso fez parte da minha vida profissional. E isso foi muito importante. Hoje eu vejo as dificuldades que eu passei como me fizeram crescer. Então eu vou fazer dar dois breves exemplos da minha vida, mais ligados à parte profissional. Foram diversos atos como esse que me fizeram ser o que eu sou hoje. Um deles, faz um tempinho, foi pré-casamento. Eu sou casado com a Flávia há 34 anos, fizemos no mês passado. E pouco tempo antes, eu sempre tive aquela de querer ser o mantenedor da casa, um compromisso pessoal meu e tudo. E eu não podia tirar minha esposa da casa dela sem poder oferecer algo similar ao que ela tinha lá. Eu tinha isso dentro de mim, certo ou errado, eu não sei. Estou querendo dizer que a pessoa tem uma vida muito boa, que você casa tem que oferecer a mesma coisa. Não, mas pelo menos o básico bem feito. Eu tinha deixado uma carreira militar para procurar algo que eu sentia que fazia mais parte dos meus dons, mas eu estava me formando ainda. E eu me lembro exatamente o momento que eu conversei com Deus. Eu digo exatamente porque eu sei o lugar, eu sei a roupa que eu estava. Isso faz mais de 3 décadas, né? E eu não pedi a ele emprego, dinheiro, não, eu pedi oportunidade. Posso falar isso, que essa conversa nossa não está sob sigilo, né? E eu disse a ele assim, pai, eu acho que eu sou um filho que sempre fui muito estudioso, muito dedicado. Acho que sou um garoto inteligente. Me dê a oportunidade de praticar meu dom, de poder trabalhar e tudo. E isso virou a página da minha vida, porque eu senti como as coisas iam aparecendo de uma forma, eu não vou dizer sutil não, foi muito rápido tudo, né? Mas foram se apresentando na minha vida. Rapidamente ali eu vivia, dava aulinhas de inglês, fazia tradução de texto e bolsista, etc. Mas de repente uma professora da universidade se apresentou, me convidaram para fazer o concurso, eu não tinha o diploma ainda, os professores intermediaram, eu consegui e comecei a dar aula na universidade. Em breve surgiu uma vaga em uma empresa que era da área que eu gostava de trabalhar,
comecei a trabalhar, fazia 2 turnos. Na sequência, o hospital universitário tinha sido recém-inaugurado, apareceu o concurso, eu passei, ali fui chefe de divisão, um diretor por 2 momentos e, nossa, minha vida caminhava muito, muito bem. Até que, dentro de várias oportunidades, surgiu a possibilidade de eu ser sócio de uma empresa privada, que era o meu sonho, né? Além de cuidar de algo, eu quero ter uma coisa minha. E eu entrei, peguei todas as minhas economias e entrei nessa empresa. Mas eu tinha esse cargo no hospital, eu fazia doutorado na época, né? Até com, chamam-se de sanduíche, né? Que era uma parte fora, nos Estados Unidos. E então era aquele chamado sócio investidor, eu não participava ativamente. Até que eu descobri que essa empresa estava completamente falida, né? A inexperiência me fez embarcar nisso, que foi uma bênção na minha vida. Depois vocês vão entender. A época foi uma catástrofe. Eu, quando descobri, eram milhões de dívida. Eu não sabia o que era ter 1 milhão na vida e estava devendo milhões, né? E fiquei doente, perdi cabelo, emagrecia, não dormia, tudo aquilo lá. Pensei um monte de besteira na minha vida, pensei em me separar para salvaguardar a parte, não queria contaminar a minha família, né, com essa questão financeira. Eu falo isso sim, coisas que passam pela cabeça. Pensei em desistir, em fugir, bom, enfim. Rezei várias vezes. O começo é assim, poxa Deus, por que eu, né? O que eu fiz de errado, né? E me ajuda, assim, assim, assim. E num determinado dia, eu lembro que eu tive uma conversa um pouquinho diferente. Falei, pai, não vai ter como eu sair dessa. Eu preciso arregaçar as mangas e resolver. Me dê sabedoria, ilumina meu caminho para poder, né, trabalhar e resolver esse assunto. Uma empresa que tinha quase 100 funcionários, era a 4ª empresa do ramo, tinham 2 grandes, uma terceira e essa daí. Funcionários sem receber, enfim. E eu acho que essa conversa foi no fim de semana. Eu falei, não, pai, eu vou resolver isso. E na segunda, num Pilates, um fisioterapeuta amigo meu falou, ô Luiz, minha mãe está vendendo a empresa dela, que era uma dessas 2 primeiras, né? Engraçado essas coisas que dá um estalo assim, né? Mas já vendeu? Falei, não, você tem interesse em comprar? Falei, não sei, posso conversar? Quando eu falei isso com a Flávia, eu não lembro o que ela falou, não. Mas ela deve ter pensado, é louco, né? Porque está devendo uma fortuna, quer comprar algo que é 3 vezes mais do que a dívida. Como isso? Mas a minha cabeça foi muito rápido tudo, né? E a mãe dele chamou eu para conversar, eram 4 sócios, 2 médicos, 2 bioquímicos, e eles não queriam vender para os outros 3 que estavam, já estavam num processo de M&A. M&A quando é um processo formal, já com segredo de dados e tudo, e eles não podiam me passar os dados. Eu falei, tá, mas por qual é o valor? Ele falou, a gente não pode falar. Eu falei, mas como não? Eu falo, Luiz, a gente não pode falar. Eu falei, então preciso de alguns dados para fazer uma proposta. Aí não queriam tudo, falar, mas tem dados que são de domínio público. Eu participo do sindicato patronal, né, então preciso pelo menos do faturamento e número de funcionários. Beleza. Não me passaram nem valor de folha, nada, mas como eu tinha outra empresária, eu já fazia mais ou menos o comparativo ali. E nessa, não sei como, há tanto tempo atrás, eu fiz um chamado valuation hoje. Mais ou menos quanto vale, né? E eu fiz uma proposta para eles. Conversei com a Flávia, tal, vamos ver. Mas na minha cabeça, entendam a loucura, na minha cabeça, assim, eu tinha uma empresa aqui falida, que ia fechar, estaria adquirindo uma outra,
eu ia estar juntando as duas, ia economizar metade da folha, ia triplicar, quadruplicar faturamento. Perguntei para um dos acionistas, qual que é o seu prolabore? Ela me falou, era 3 vezes mais do que eu recebia, eles eram em 4. Opa, aí eu já consigo juntar uma grana para começar a fazer esses pagamentos. Mas eu não tinha dinheiro. Mas, enfim, conseguimos um empréstimo no banco, deu uma entrada. Eles tinham uma multa de uma fiscalização pesada para pagar. Através de um amigo, que virou amigo meu, meu advogado, por questões de relacionamento, a gente conseguiu parcelar. Eles tinham que pagar isso em menos de 30 dias, a gente conseguiu pagar em 1 ano. E essa foi a forma com que a gente veio pagando. Economizando, economizando, e a gente conseguiu pagar. Mais do que isso, essa foi da aquisição. Agora, as dívidas aqui, tudo que se apresentou para nós e documentado, a gente pagou. Esses milhões aqui. E o maior era a parte tributária, foi parcelado em 20 anos e a gente acabou de pagar ano passado. Então, isso que foi uma catástrofe na minha vida, virou uma bênção que construiu o homem que eu sou hoje. Porque depois disso, continuaram se apresentando outras coisas. Por exemplo, dessas empresas, eu comprei quase todas as outras. A primeira, que é uma delas, quase deu certo. E eles me procuravam, sem eu ir atrás. Uma delas, que eram de 3 senhores de idade, já se aposentando, chegou, Luiz, a gente quer vender a empresa. Fala, mas você não está negociando com o outro lá? Falei, não, Luiz, a gente quer vender para você. Mas por que para mim? Porque você é um rapaz bacana, sempre respeitou todo mundo, porque as conversas entre a concorrência eram muito pesadas, né? E eu sempre tentei apaziguar. Esse é um aprendizado, a gente não tem por que ser inimigo ou ficar brigando com concorrência, né? E sempre orientei os meus colaboradores, nunca fale mal do concorrente, nunca. Isso faz com que a gente se demonstre uma empresa respeitosa. E com isso ele falou ainda, falou, você é um rapaz bacana e eu sei que você paga. Então, eu recebi isso como um elogio gigantesco de tudo isso que aconteceu na minha vida. Depois disso apareceram uma série de coisas, a gente foi crescendo, empresas de outras áreas e tudo. Então, assim, até já cheguei, também tive uma conversa com meu pai. Pai, dá uma maneirada aí, que é muita coisa que está aparecendo e eu não estou dando conta. E realmente diminuiu um pouco, né? Mas, assim, a gente tem que ter muita atenção com as oportunidades. Nem todas são boas na sua vida. E com essa questão de crescimento, de dar um passo muito grande, ter que voltar para trás. Então, a questão da oração, de você buscar uma conexão com o Pai, ela é fundamental na nossa vida. E se tem uma coisa que eu preciso deixar para vocês, aqueles que estão começando a sua atividade profissional, e para aqueles que já estão há mais tempo aí, têm mais experiência, o nosso trabalho ele nunca acaba. Ele pode mudar de lugar, ele pode mudar de ritmo, de nível, mas nós estamos sempre a serviço de Deus. E quando a gente fala de empreender, não é só empreender nos nossos negócios. Depois de um tempo, eu passei a entender que eu preciso empreender mais em mim, empreender mais na minha espiritualidade. E é isso que eu estou buscando fazer. E eu espero que vocês também o façam, mas sempre pedindo ao Senhor que ilumine o seu caminho. Porque com certeza daí essa viagem vai ser muito mais agradável, muito mais segura. Obrigado. Ela pediu para falar qual que é a minha empresa. É engraçado porque essa resposta eu já não sei mais, né? Eu tive laboratórios por um bom tempo,
fui acionista de 2 hospitais, ainda sou de um e de um plano de saúde, né. E só que hoje a gente tem outros negócios em outras áreas também, né, parte de agricultura e outras coisas aí, tá. Eu sou formado sou bioquímico, especialização, mestrado, doutorado, essas coisas. Eu fui oficial do exército, comecei a fazer economia uma época e hoje eu tenho um MBA, mas já nessa área de mercado de capitais e tudo investimento. A gente tem que aprender também a cuidar daquilo que a gente conquista, isso é muito importante. Obrigada, é importante entender a trajetória, né. Obrigada. Uma trajetória de sucesso grande, como você mesmo contou, e tamanha humildade, né, para vir contar pra gente como tudo isso aconteceu. É inspirador, eu tenho certeza que vai fazer sentido para muitas pessoas que estão aqui. Muito obrigada mesmo. Diácono Agostinho, faz a bênção pra gente. Luiz, você falou que foi militar, oficial do Exército. Eu acho que isso também te deu uma boa escola, uma boa. O padre até falou hoje, né, no ordinário da nossa vida, o lado da disciplina, né? Eu acho que é muito importante também sermos disciplinados, termos este compromisso com critérios, com disciplina na nossa vida, que também é um dos ingredientes do sucesso, né? Obrigado pela tua partilha, Luiz. Conhecemos pouco de você, mas pelo que você falou, você já está envolvido em vários empreendimentos. Partilhe seu tempo entre eles, né? O Evangelho hoje nos falou de duas coisinhas, né? Da sementinha da mostarda e do fermento que a mulher coloca na massa. E a partir daí, Deus é que vai fazer com que, no seu tempo, no seu ritmo, né, vai acontecendo. Então, que também isso sirva para nós, diante da sua partilha, que façamos aquilo que está a nosso alcance, né, o passo, o tamanho da nossa perna, e que a gente possa, também pedindo esta providência de Deus, que vá fazendo as sementes boas germinarem, né, que toda a massa que Ele quer que seja contaminada no bom sentido pelo fermento do nosso trabalho, do nosso empreendimento. Nos coloquemos de pé. O Senhor esteja convosco, desça sobre todos vocês a base de cada um de nós, que é as nossas famílias, os vossos colaboradores, os vossos projetos, as bênçãos de nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.